Você já percebeu como algumas pessoas te subestimam, achando que estão no controle, sem sequer imaginar que estão caindo em uma armadilha que elas mesmas criaram? E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está na pressa, na vaidade ou no barulho, mas sim na paciência e na estratégia silenciosa? Neste vídeo, você vai entender como aqueles que tentaram te diminuir acabaram cavando a própria ruína, e como sua paciência foi, na verdade, a sua arma mais letal. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like para fortalecer essa mensagem e garantir que ela chegue a quem realmente precisa ouvir isso. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma lição que pode transformar a forma como você enxerga o jogo da vida. Agora quero que você comente: minha paciência é minha arma. Esse simples comentário não é apenas uma frase. É um compromisso público de que você entende o jogo e está pronto para vencer no tempo certo. Eles te olharam, te julgaram e concluíram que seu silêncio era fraqueza. Confundiram sua paciência com submissão, sua falta de reação com medo. Mas enquanto riam e te ignoravam, você estava absorvendo cada palavra, cada gesto, cada erro. Você não precisava provar nada naquele momento, apenas observar. Como um predador paciente, você não se jogou em batalhas desnecessárias. Deixou que se afogassem em sua própria arrogância, permitindo que acreditassem em uma falsa superioridade. O jogo estava sendo jogado, mas apenas um de vocês sabia realmente as regras. A ilusão deles foi te ver como uma peça passiva, um coadjuvante sem voz. Não perceberam que o silêncio não era um escudo, mas uma estratégia. Enquanto se distraíam com suas vitórias superficiais, você analisava cada movimento, cada fragilidade, cada brecha. Eles falavam demais, se expunham demais, se vangloriavam demais. Não perceberam que cada palavra dita por eles era um tijolo a mais no muro da própria queda. E então, quando a hora chegou, o silêncio se transformou em domínio absoluto. Eles nunca souberam o que os atingiu, porque jamais entenderam que a ausência de barulho pode ser a mais alta forma de poder. Você nunca esteve parado. Apenas esperou o momento certo para fazer o que eles nunca imaginaram: virar o jogo sem precisar mover uma peça. Eles pensavam estar no controle. Para eles, cada movimento era uma jogada inteligente, uma manipulação bem feita, um xeque-mate inevitável. Acharam que estavam te conduzindo para onde queriam, como uma peça em seu tabuleiro. Mas o que nunca perceberam é que você não estava jogando xadrez com eles. Você era o próprio tabuleiro. Cada passo que davam, cada suposta vitória, apenas os posicionava melhor dentro da armadilha que estavam construindo para si mesmos. Enquanto comemoravam pequenas conquistas, você estava 10 passos à frente. Sabia que os egos inflados fariam com que se precipitassem, que a falsa sensação de vitória os tornaria descuidados. Você permitiu que acreditassem em sua superioridade, que te subestimassem a ponto de esquecerem de olhar para os próprios pontos fracos. Eles queriam vencer o jogo. Você queria entender a mente de quem pensava estar ganhando. E conseguiu. No final, não foi preciso muito para que tudo desmoronasse. Como um castelo de cartas, a própria arrogância deles fez com que tropeçassem em suas certezas. A diferença entre um jogador e um estrategista é que um se preocupa com o próximo movimento, enquanto o outro constrói o destino final. Você nunca esteve em disputa com eles. Você apenas os deixou seguir o caminho que escolheram, direto para sua própria ruína. Se você está gostando dessa mensagem, saiba que grandes coisas estão se aproximando. O universo está se movendo ao seu favor e tudo aquilo que tentaram tirar de você, a sua força, a sua paciência, a sua vitória, está voltando multiplicado. A casa dos seus sonhos, a vida que você merece e o reconhecimento que sempre foi seu por direito estão a caminho. E para mostrar ao universo que você é grato pelo que já conquistou e pelo que ainda está por vir,
Envie um "valeu demais" de até 100. Esse gesto é mais do que uma contribuição, é um sinal de que você acredita na sua própria transformação e está pronto para receber tudo aquilo que já está reservado para você. Seu momento chegou e agora nada pode te parar. Cada obstáculo que te colocaram no caminho não foi uma derrota, foi um treino. Cada porta fechada não foi um fim, mas uma pausa para você aprender a abrir portas melhores. Eles acreditaram que poderiam te conter, te limitar, fazer com que duvidasse de si mesmo. Tentaram abalar sua confiança, desacreditar suas habilidades, te reduzir a um fragmento do que realmente é. Mas o que não perceberam é que a cada golpe estavam apenas moldando algo muito mais resistente. A verdadeira força não nasce da facilidade, mas da adversidade. Você usou as dificuldades como matéria-prima para crescer, para se aprimorar, para se tornar exatamente aquilo que eles mais temiam. Alguém que não pode ser controlado. Enquanto se divertiam com suas tentativas de te rebaixar, não perceberam que estavam apenas forjando uma versão sua que não apenas resistiria a tudo, mas também se tornaria inabalável. E agora, ironicamente, aqueles que tentaram te destruir são os que mais se incomodam com o que você se tornou, porque perceberam tarde demais que toda a energia que gastaram tentando te frear foi, na verdade, o combustível que te impulsionou para um nível que eles jamais alcançarão. No mundo de quem tem sede de poder imediato, paciência é confundida com fraqueza. Eles pensaram que, porque você esperava, porque não reagia no tempo deles, você estava perdido. Mas paciência não é passividade, é estratégia. É saber que um castelo pode ser derrubado não com força bruta, mas com um simples terremoto no momento certo. Enquanto tentavam te pressionar para agir no impulso, você mantinha o controle. Eles queriam uma reação, mas tudo que receberam foi o silêncio de alguém que não joga sem garantias de vitória. A diferença entre você e eles sempre esteve na forma como lidam com o tempo. Eles queriam ganhos imediatos, conquistas rápidas, respostas instantâneas. Você, por outro lado, entendeu que algumas vitórias não vêm da velocidade, mas da resistência. Que o verdadeiro poder não é demonstrado com barulho, mas com precisão. Enquanto eles se desgastavam em corridas sem direção, você caminhava firme em uma única trajetória, aquela que te levaria exatamente onde queria chegar. E então, quando a hora finalmente chegou, foi como se tudo desabasse de uma vez. Eles não viram sua ascensão, porque estavam ocupados demais, correndo atrás de suas próprias ilusões. Mas agora, ao olharem ao redor, percebem que tudo que construíram era temporário, frágil, fugaz. Enquanto isso, você permanece sólido, imbatível, dono de um poder que não pode ser tomado porque nunca foi emprestado. Eles acreditavam que tinham tudo sob controle. Te subestimaram tantas vezes que acabaram criando uma armadilha para si mesmos. Enquanto comemoravam sua suposta dominação, não perceberam que estavam sendo conduzidos por suas próprias ilusões. O problema de quem se sente poderoso demais é que nunca questiona sua posição. Nunca para pensar se a autoridade que acredita ter é real ou apenas um teatro para si mesmo. Eles achavam que estavam segurando as rédeas, mas, na verdade, eram apenas marionetes de sua própria arrogância. Você não precisou lutar contra eles, apenas deixou que se enredassem na teia que teceram para si. Cada falsa vitória os tornava mais descuidados, cada ataque contra você os tornava mais previsíveis. Eles nunca perceberam que o verdadeiro poder não pertence a quem faz mais barulho, mas a quem sabe esperar. No final, o jogo virou sem que eles percebessem, sem que tivessem chance de reagir. Quando finalmente entenderam que nunca estiveram no controle, já era tarde demais. Agora estão presos dentro da própria ilusão. Tentam encontrar uma saída, mas não há escapatória para quem acreditou demais na própria mentira.
Eles te chamaram de fraco por não responder no tempo deles, mas descobriram que o verdadeiro erro foi achar que tinham o poder de decidir o seu destino, porque no final das contas, o único controle que existia era o seu, sobre si mesmo, sobre sua paciência e sobre o momento exato de deixá-los cair na realidade. Eles acharam que você era descartável, que poderiam te tirar da equação sem que nada mudasse, sem que houvesse consequências. Em sua arrogância, acreditaram que o que você fazia era fácil, que seu impacto era pequeno, que sua presença não fazia diferença. Então, te afastaram, te ignoraram, te substituíram, mas logo perceberam a verdade que nunca quiseram admitir. Sua ausência não era um espaço vazio, era um abismo impossível de preencher. No começo, fingiram que tudo estava normal. Continuaram como se você nunca tivesse sido parte essencial da engrenagem, tentando provar que sua partida não os afetava. Mas o tempo passou e, um a um, os problemas começaram a surgir. As coisas que você fazia sem alarde começaram a desmoronar. O equilíbrio que sua presença mantinha se transformou em caos. E então veio a pior parte, a consciência de que nunca houve um substituto à altura. Agora, a única coisa que resta a eles é o arrependimento. Tarde demais para voltar atrás, tarde demais para refazer escolhas. O que antes era subestimado se tornou insubstituível. Você nunca precisou provar seu valor. Eles apenas precisavam perder você para enxergar o que já estava claro o tempo todo. Mas algumas lições vêm tarde demais. E essa foi a maior punição deles. Perceber que sua ausência nunca foi um vazio qualquer. Foi o colapso silencioso do que eles achavam que podiam sustentar sozinhos. No começo, eles riram, olharam para você e enxergaram algo pequeno, insignificante. Para eles, você era apenas uma semente jogada ao acaso, sem força, sem futuro, sem impacto. Eles zombaram do seu esforço, desacreditaram do seu potencial e passaram direto por você como se nada ali fosse digno de atenção. Mas o que eles não entenderam é que sementes crescem. Enquanto te ignoravam, você criava raízes. Enquanto riam, você se fortalecia. O crescimento de uma árvore não é imediato, não chama atenção, não faz barulho. Mas quando menos se espera, ela se ergue imponente, inabalável, impossível de ignorar. E foi assim com você. Cada desafio enfrentado te tornou mais forte. Cada subestimação te deu ainda mais combustível para seguir. Eles achavam que podiam pisar em você sem consequências, mas não perceberam que estavam apenas enterrando algo que voltaria ainda maior. Agora, olham para cima e veem o que se tornou. O que antes era um mero ponto na terra, agora os ofusca com sua grandiosidade. Eles não riem mais, não zombam mais, porque perceberam tarde demais que aquilo que desprezaram se tornou exatamente o que mais temiam. Você não apenas cresceu, você se tornou inatingível. Eles te viram sozinho e pensaram que isso significava fraqueza. Para eles, estar cercado por um grupo, por aplausos, por validação externa, era o único sinônimo de força. Então, quando olharam para você, silencioso, distante, sem precisar do barulho que eles tanto buscavam, concluíram que você não tinha poder algum. Mas o que nunca compreenderam é que aqueles que andam sozinhos nem sempre estão perdidos. Alguns apenas preferem o silêncio da construção à distração da multidão. E enquanto eles buscavam reconhecimento superficial, você estava se tornando algo muito maior. Uma força que não precisa ser anunciada, apenas sentida. Lobos solitários não são fracos. São caçadores meticulosos. Eles não desperdiçam energia com alardes desnecessários. Escolhem seus momentos, preparam o terreno, estudam a presa. Enquanto os outros corriam sem direção, guiados pela necessidade de serem notados, você se movia na escuridão da estratégia.
Deixou que acreditassem que sua falta de ruído significava ausência de perigo. Mas tempestades não chegam com avisos. Elas se formam no silêncio, se fortalecem sem serem percebidas, e então, quando finalmente irrompem, são imparáveis. Quando a tempestade veio, foi devastadora. Eles tentaram entender como não previram aquilo, como nunca perceberam o que estava sendo construído fora de seus holofotes. Mas era tarde demais. Você não precisava de um grupo para validar sua existência, nem de aplausos para confirmar seu valor. O que você construiu foi sólido, real, inegável. E agora, aqueles que te olharam com desdém enquanto você estava na sua jornada solitária são os mesmos que tentam entender como se tornaram vítimas do fenômeno que ignoraram. O erro deles foi acreditar que estariam seguros simplesmente porque não viam ameaça aparente. Mas a ausência de barulho nunca significou ausência de perigo. O silêncio de um lobo solitário é apenas o prelúdio de uma caçada. E agora, enquanto tentam se proteger do vendaval que você se tornou, finalmente entendem que sua solidão nunca foi fraqueza. Era preparação. Para eles, o mundo girava em torno do imediato. Cada decisão que tomavam era pautada pela pressa, pelo desejo de conquista rápida, pelo prazer efêmero de parecer vitorioso naquele instante. Eles queriam reconhecimento agora, poder agora, respeito agora. Não importava se os alicerces eram frágeis, se os passos eram impensados. O objetivo era sempre parecer que estavam à frente, mesmo que isso significasse sacrificar o próprio futuro. Mas enquanto eles corriam sem direção, você observava, esperava e construía. Porque o verdadeiro poder não está na velocidade, mas na certeza de que cada passo te aproxima do inevitável. O problema de viver pelo agora é que nada do que é construído com pressa dura por muito tempo. Eles usaram atalhos, ignoraram princípios, apostaram na sorte. Foram movidos pelo impulso, pelo desejo de serem admirados naquele momento, sem perceber que estavam cavando sua própria ruína. Enquanto isso, você não se preocupou com a pressa, mas com a solidez. Não se deixou levar por distrações momentâneas. Cada escolha sua foi planejada, cada sacrifício foi calculado. Você sabia que mais cedo ou mais tarde, a diferença entre o passageiro e o permanente ficaria evidente, e então o inevitável aconteceu. O que eles construíram começou a ruir. As vitórias que pareciam gloriosas se revelaram vazias. As estratégias rápidas se tornaram armadilhas. O que antes parecia um império inabalável virou um castelo de areia levado pelo tempo. E quando tentaram entender por que estavam perdendo tudo, olharam ao redor e viram você, sólido, firme, inatingível. Não porque teve sorte, não porque foi mais rápido, mas porque soube esperar. A grande lição sempre esteve ali. Viver pelo momento pode trazer glória instantânea, mas nunca traz poder verdadeiro. Eles passaram a vida acreditando que estavam à frente, mas nunca perceberam que não é o presente que define quem vence. É o futuro. E o futuro pertence a quem teve paciência para construí-lo. Eles nunca fizeram nada por mérito próprio, apenas para serem vistos, para serem aclamados, para sentirem que eram importantes aos olhos dos outros. Tudo o que construíram foi baseado na necessidade de aprovação, como se a validação externa fosse sinônimo de poder. Cada movimento deles era um espetáculo ensaiado, uma performance vazia para impressionar quem nem sequer importava. Mas o problema de viver para o aplauso é que uma hora a plateia se cansa, o show acaba e o que sobra é apenas o eco do vazio que sempre esteve lá. Enquanto eles mendigavam atenção, você trabalhava em silêncio. Não buscava aplausos, buscava resultados. Não se preocupava com holofotes, apenas com progresso. A diferença sempre esteve na base. Eles queriam parecer grandes, você queria ser grande.
E essa diferença se tornou inegável quando o tempo passou e suas conquistas continuaram de pé, enquanto as deles ruíram sob o peso da superficialidade. O que é construído para impressionar nunca dura, mas o que é construído com propósito, esse sim, se mantém firme contra qualquer tempestade. Agora, sem os aplausos que alimentavam seus egos, eles se encontram perdidos. Não sabem mais quem são sem a aprovação alheia, porque nunca construíram nada sólido dentro de si mesmos. Enquanto isso, você segue em frente, sem precisar de validação, sem precisar provar nada para ninguém. O verdadeiro poder não vem do reconhecimento externo, mas da certeza interna de que você está exatamente onde deveria estar. Eles se preocupavam em ser vistos. Você se preocupava em ser inquestionável, e essa é a diferença entre quem busca a atenção e quem constrói legado. Eles pensaram que estavam te atrasando. Cada obstáculo, cada tentativa de bloqueio, cada sabotagem foi feita com a intenção de impedir seu avanço, de te fazer perder tempo. Eles achavam que, se pudessem te prender na espera, te desmotivariam, te enfraqueceriam, fariam com que desistisse. Mas o que nunca perceberam é que o tempo nunca foi seu inimigo, foi seu aliado. Cada segundo que tentaram tirar de você foi, na verdade, um presente disfarçado, uma oportunidade para se fortalecer ainda mais. Enquanto eles achavam que estavam te paralisando, você usava cada momento para crescer. Refinou sua visão, aprimorou sua estratégia, fortaleceu sua paciência. Eles se contentaram com vitórias imediatas e fugazes, mas você estava construindo algo à prova do tempo. Eles desperdiçaram o próprio presente, acreditando que te mantinham no passado, sem perceber que estavam te dando a vantagem mais poderosa de todas, a chance de se tornar imparável. Agora, quem está desesperado são eles, porque perceberam que não conseguiram te impedir, não conseguiram te destruir, não conseguiram sequer te desestabilizar. Pior ainda, perceberam que enquanto perdiam tempo te atrapalhando, você usava cada minuto para se preparar para algo que eles nunca poderiam alcançar. O tempo que tentaram te roubar foi o mesmo tempo que você usou para se tornar inalcançável. E agora, o jogo acabou. Eles se achavam invencíveis. Se convenceram de que estavam sempre certos, que eram os mais inteligentes, os mais estratégicos, os que tinham total controle sobre tudo. Não ouviam ninguém, não questionavam nada, porque em suas mentes jamais poderiam ser superados. Mas o maior erro de um jogador não é subestimar o adversário, é subestimar a própria capacidade de errar. E foi exatamente isso que os destruiu. Enquanto você aprendia, eles se afundavam em certezas. Enquanto você analisava, eles se enredavam em suas próprias ilusões. O orgulho deles os impedia de enxergar a realidade, de perceber que cada decisão errada os aproximava ainda mais da queda. A arrogância os tornou descuidados, prepotentes, incapazes de perceber que estavam cavando a própria ruína. E quando, finalmente, notaram que estavam cercados pelo próprio fracasso, já era tarde demais. Agora, eles tentam se justificar, tentam encontrar culpados, tentam entender como tudo desmoronou. Mas a verdade é simples, eles se destruíram sozinhos. Não foi você que precisou agir, não foi você que precisou derrubá-los. Eles mesmos se encarregaram disso ao ignorar todos os sinais, ao acreditar que estavam acima do erro. O orgulho deles foi o próprio veneno. E o veneno foi ingerido gota a gota, dia após dia, até que não restasse mais saída. Eles achavam que estavam te ensinando uma lição. Acreditavam que cada golpe, cada humilhação, cada tentativa de te diminuir era um recado claro sobre seu lugar no mundo. Para eles, você sempre seria pequeno, insignificante, alguém que nunca conseguiria sair das sombras deles. Mas o que nunca perceberam é que, enquanto tentavam te destruir, estavam, na verdade, te moldando.
Cada obstáculo imposto, cada palavra de desprezo, cada traição foi um tijolo a mais na fortaleza que você estava construindo dentro de si. E então, sem que percebessem, o jogo virou. E agora são eles que estão aprendendo. A lição que nunca quiseram, mas agora são forçados a encarar, é simples. Tudo o que tentaram usar contra você foi exatamente o que te fez crescer. Eles achavam que estavam te enfraquecendo, mas estavam te preparando. Pensavam que estavam te atrasando, mas estavam te ensinando paciência. Acreditavam que estavam te controlando, mas estavam apenas te libertando da necessidade de provar algo a alguém. E agora, o que antes era motivo de riso se tornou motivo de medo. Porque eles sabem que você nunca mais será alguém que pode ser manipulado. O mais irônico é que, no final, você não precisou se vingar. Não precisou levantar um dedo para derrubá-los. Tudo o que precisou fazer foi seguir em frente, crescer, prosperar, se tornar algo que eles jamais imaginaram. E agora, enquanto tentam entender onde erraram, a resposta está bem diante deles. O erro deles foi acreditar que tinham poder sobre você. A verdade sempre foi outra. Eles nunca foram seus mestres. Foram apenas um capítulo que você superou e uma lição que nunca esquecerão. Eles sempre acharam que estavam no comando. Se viam como estrategistas, como predadores, como aqueles que controlavam cada movimento ao redor. Se vangloriavam por serem um passo à frente, por manipularem, por jogarem com a ilusão de poder absoluto. Mas o que nunca perceberam é que estavam tão focados em caçar que esqueceram de olhar para onde estavam pisando. E foi nesse descuido, nessa certeza inabalável de superioridade, que cometeram o erro fatal. Não perceberam que a caça nunca correu. Apenas esperou. Você nunca fugiu, nunca esteve desesperado, nunca esteve perdido. Apenas observou. Deixou que acreditassem que estavam ganhando, que ditavam as regras, que o jogo era deles, mas enquanto eles se distraíam com vitórias vazias, você montava silenciosamente o cenário para o inevitável. A diferença entre um predador e uma presa é simples. O predador ataca por necessidade. A presa espera o momento certo para transformar o jogo. E quando esse momento chegou, não houve fuga, não houve luta, apenas a certeza de que a armadilha se fechou sem que eles sequer percebessem. Agora olham ao redor e não entendem como chegaram ali, como perderam o controle, como se tornaram reféns da própria arrogância. Mas a verdade é que nunca tiveram controle algum. Sempre foram guiados, sempre foram peças de um tabuleiro que jamais entenderam por completo. O caçador virou a presa. E o mais cruel dessa inversão não foi a derrota em si, mas o fato de que, durante todo esse tempo, eles nunca souberam que estavam sendo caçados.